Vamos continuar a louvar o nosso Deus, agora com o hino Cristo foi preparar-nos lugar. Hino número 552. Cristo foi preparar-nos lugar na celeste morada do Pai, onde havemos de breve chegar e onde nunca o pecado nos traz. Lá no céu, Cristo foi preparar-nos lugar. Lá no céu, na celeste morada do Pai, estaremos ali com Jesus, desfrutando sem fim seu amor, na perene morada de luz, inefável jardim do Senhor. Lá no céu, estaremos ali com Jesus. Lá no céu, desfrutando sem fim seu amor. Nesse lar tão feliz e eternal, o pecado jamais há de entrar. Só a glória, a pureza e prazer. Lá os salvos do Cristo onde está. Lá no céu, nesse lar tão feliz e eternal. Lá no céu, acharemos descanso final. Possamos almejar todos estar nesse céu. E agora convidava todos a colocarmos de pé e vamos cantar o hino Eu Te Amo, ó Deus. Minha
Eterno Senhor, nosso querido Pai, gratos te somos porque nos convidaste para o banquete espiritual. A nossa presença aqui não tem outro fim senão render-te adoração, louvor, glória e graça. Agradecendo-te por tudo aquilo que vens fazendo ao longo do tempo, pela salvação em Cristo Jesus, pela alegria de pertencermos ao teu povo, para o qual te pedimos uma bênção muito particular. Onde estiverem os teus filhos, Senhor, neste lugar e em outros tantos lugares, que aí, Senhor, tu te manifestes de uma forma poderosa e que o nosso coração silencie para receber a tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar a louvar ao Senhor com o hino 34, Quão Grande És Tu. Israel.
fazer com reverência, de joelhos vamos orar ao Senhor. Nosso querido Deus, nosso Pai amoroso que habitas nos mais altos céus, que o teu santo nome, esta manhã, que está a ser louvado e que neste culto ele possa ser louvado e santificado. Obrigado por as bênçãos que nós de ti temos recebido ao longo da nossa existência. E te agradecemos do fundo do nosso coração pelo tempo da graça que estamos a viver. Nos estás a dar a oportunidade para realmente nós nos prepararmos para um dia estarmos contigo na pátria celeste. Que este possa ser o nosso desejo sincero esta manhã. E ouvimos a tua palavra que vem do teu servo. Que nada, mas mesmo nada, nos possa distrair. Ajuda-nos a estarmos atentos à tua voz, para que um dia nós possamos estar contigo no céu. Os nossos pensamentos neste momento vão para aqueles que não estão conosco. Oramos em favor daqueles que estão reunidos em Aveiro, naquele encontro ao Pai, que eles possam também ali receber as bênçãos que têm maior necessidade. E que todos juntos, mas todos juntos, possamos desejar que Jesus volte logo. Queremos, Senhor, estar contigo, mas tu conheces todas as coisas, Senhor. E a razão que tu ainda não viestes é porque há muitas almas perdidas lá fora ainda. Ajuda-nos a sermos esses embaixadores teus. Ajuda-nos a realmente levar esta mensagem ao mundo pecador. É esta bênção que eu peço e te agradeço em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. E este é um momento também muito solene, a hora do culto que queremos prestar. Este é um momento onde nós vamos trazer um pouco do muito que Deus nos dá. E as ofertas que vão ser recolhidas esta manhã irão ser encalendizadas para o campo local, nacional e mundial. Vamos dar a oportunidade às nossas criancinhas, em primeiro lugar, para que elas possam trazer as suas ofertas que foram planeadas já ao longo da semana, e depois vamos pedir às nossas diaconisas e diáconos para levantarem as ofertas e os dízimos para a Casa do Tesouro.
Senhor dos altos céus, obrigado por estarmos aqui na tua igreja esta manhã. E agora venho-te pedir que sejas com estas ofertas e com estes dízimos. E vem ser com os seus doadores, vem orientar as suas ofertas para a tua obra. É isto que te peço e agradeço. Amém. O meu muito bom dia à minha querida igreja. Que o Senhor vos abençoe. Continuemos a sentir-nos bem aqui na casa do nosso Pai, uma vez que aceitamos o convite generoso, amável do Senhor para participarmos deste momento em que alimentamos o nosso espírito através do louvor, através da oração, através da sua palavra. Que todos se sintam muito bem. Eu gostaria hoje de começar por chamar aqui à frente o Gerson e a Rafaela. Eles estão presentes. Vão demorar um pouquinho de tempo, porque eles estavam ali na galeria. Mas hoje iremos começar com um momento muito solene. Iremos proceder à ordenação do Gerson como ancião desta igreja. Que bênção, não é, irmãos? Que bênção, que bênção. Podem subir, meus queridos. Se calhar vou usar este microfone para não ficar tão de costas para eles. Obrigado. Gerson e Rafaela. Bom, eu não queria fazer nenhuma revelação precipitada, mas parece-me a mim que não é mais só Gerson e Rafaela, não é? Bom, e não digo mais nada, está bem? Que Deus os abençoe ricamente. Sabem o que é ser ancião de igreja? Que responsabilidade tão grande. Quando, muito cedo, aos 16 anos, 17, não mais cedo do que vocês já fazem parte da igreja praticamente desde que nasceram, não é? Eu olhei sempre para o ancião de igreja com muito respeito. E até hoje mantenho isso. Quando olho para um ancião da igreja, um irmão meu, ancião da igreja, vejo nele uma pessoa que é comissionada por Deus para uma missão de grande importância dentro da própria igreja. E é assim que a igreja também deve olhar para os anciãos. Eles, tal como eu e tal como vós, são pessoas com defeitos, com debilidades. Mas Deus os chamou. E é interessante que na nossa igreja nós apenas ordenamos pastores, anciãos e diáconos. Apenas isso. Porque seguimos exatamente a recomendação da palavra do Senhor e do Espírito de profecia. Eu não sei se vocês sabem, mas existe uma carta do apóstolo São Paulo que é dedicada à igreja, mas em particular aos anciãos e diáconos de igreja e também aos pastores. Essa carta de Paulo é a carta aos Filipenses.
E então eu gostaria de chamar a vossa atenção para esta carta de Paulo aos Filipenses. Paulo escreve, neste caso pela mão do seu filho espiritual, Timóteo. Provavelmente, Paulo já com alguma idade e com dificuldade de visão. Algumas das suas cartas foram escritas por Timóteo. E então, diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos, e aqui diga-se, bispos são aqueles que presidem na casa do Senhor, são aqueles que presidem nos aspectos religiosos e espirituais e até administrativos da casa do Senhor. A palavra bispos deriva de um termo grego que é episkos, que quer dizer exatamente aquele que preside. Então, bispos e diáconos que vivem em Filipos, graça, paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai e Senhor Jesus Cristo. E nesta carta, o apóstolo Paulo deixa algumas recomendações. E eu desejava muito que tu, Gerson, pudesses ouvir estas recomendações não do pastor, mas do apóstolo Paulo, da santa palavra do Senhor, as tomasses em alta consideração e as guardasses no teu coração, que elas possam ser também um estímulo para o teu ministério como ancião de igreja. Gerson, tu és um jovem ainda, que desafio, não é? Mas tens ao teu lado uma outra jovem, aquela que o Senhor te concedeu para ser tua companheira, tua esposa, e a Rafaela, o Gerson, para ser teu companheiro e teu esposo, não é? Este ministério deveis viver conjuntamente. Não podeis viver separadamente. A esposa, ela deve ser a amiga, a conselheira, aquela que por vezes tem até o equilíbrio nas tuas decisões diante da grande responsabilidade que o Senhor colocou perante ti. Ser ancião não é apenas acompanhar à tribuna o pastor, não é apenas fazer os anúncios na igreja. É claro que essas coisas fazem parte também das funções do ancião de igreja. Mas ser ancião tem muito que ver com as questões da vida espiritual da igreja. Espera-se que o ancião seja um conselheiro, um amigo, um apaziguador, alguém que realmente tenha o seu coração na igreja e ama a sua igreja, e ame cada irmão, e se preocupe com cada um deles, com o sofrimento, mas também que participe alegremente com a alegria da sua igreja. Isto é, e muitas outras coisas mais, de facto, ser ancião. Porque ser ancião também é cuidar da tua própria vida espiritual. Em cada dia, procurar o alimento que poderá fortalecer-te e poderá tornar o teu ministério um ministério forte e feliz. Olha o que Paulo diz. Também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção, para aprovardes as coisas excelentes, serdes sinceros, inculpáveis para o dia de Cristo,
cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Eu estou a ler os versículos 9 a 11. E depois, ainda diz o seguinte: vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E mais adiante ainda, no capítulo 2, versículos 12, o versículo 12 diz: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e com tremor. Olhem só que conselho, que elevação espiritual. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual deveis resplandecer como luzeiros no mundo. É isto exatamente que o Senhor pretende. Naturalmente de mim, em primeiro lugar, Gerson, mas também de ti, também de vós, resplandecermos neste mundo que carece da luz, deste mundo que está em trevas. Sinceramente, eu hoje tenho uma grande alegria de poder participar nesta tua ordenação, impondo as minhas mãos sobre a tua cabeça e pedindo a bênção do Espírito Santo para o teu ministério de ancião. Fico feliz também pela Rafaela. Não sei se vocês sabem, mas eu conheço a Rafaela desde pequenina, muito pequenina. Quando eu era professor de Bíblia, lá no Colégio Adventista, não é? A Rafaela foi sempre uma menina, desde pequenina, impecável. Não é por ela estar aqui, não é? Mas foi sempre muito sossegadinha, impecável. E eu brincava muito com a Rafaela. Ela tem uma irmã, mas a tua irmã já dava um pouquinho mais de trabalho. Já dava um pouquinho mais de trabalho para compensar, não é? Mas graças a Deus, porque o Senhor permitiu assim que hoje pudéssemos poder acompanhar-vos também neste projeto do Senhor para a nossa vida. E que Deus vos abençoe muito. Esse é o meu desejo. Eu queria chamar aqui os meus irmãos anciãos que estão aqui, começando pelo irmão Ferreira, nosso primeiro ancião, pessoa que estimo e aprecio. Também a irmã Raquel, outros anciãos que estejam aqui presentes, por favor. Muito bem. Podeis vir aqui, queridos irmãos. Eu também sei de irmãos que o ano passado foram anciãos. Por exemplo, o irmão René, ele está presente aqui? Está sim, senhor. Gostaria também de o chamar. Irmão, por favor. Muito bem. Há outros anciãos que faltam. O irmão Albano, o irmão José, todos eles também são anciãos. Se puderem vir aqui, venham, queridos irmãos. São homens, pessoas que deram uma boa parte da sua vida ao serviço da sua igreja.
E a igreja deve reconhecer isso. Deve reconhecê-los como servos do Senhor. O irmão Tavares também estão aqui a dizer. O irmão Tavares também foi ancião de igreja. Onde está? Está aqui. Muito bem. Irmãos, estes homens que Deus um dia chamou, a quem foram impostas as mãos para o ancianato, alguns deles já cumpriram a sua missão. Outros estão cumprindo agora. É assim. São assim os planos de Deus. Olhem só, que multidão, não é? Graças a Deus. Irmãos, irmãs, anciãos de igreja e anciãs de igreja, eu quero agradecer-vos muito por aquilo que têm feito pela vossa igreja, por estes irmãos. E quero dizer que cada um de vós tem sido alvo das minhas orações particulares. Eu não conheço o nome de todos, é verdade que não. Aqueles quem conheço o nome eu menciono nominalmente nas minhas orações. A quem não conheço, eu apenas oro também por esses. Eu irei ajoelhar-me, podemos ajoelhar-nos se puderem. Vou pedir ao Gerson e à Rafaela que venham aqui. Farei a oração impondo as mãos sobre o Gerson, está bem? Vamos ajoelhar-nos então. Ó querido Senhor, Deus e Pai, a nossa gratidão, porque ao longo destes anos, na história desta igreja de Canelas, tem chamado homens e mulheres zelosos, homens e mulheres, é verdade, com defeitos. Tem chamado homens e mulheres para te servirem, para servirem a tua igreja como anciãos. E a tua igreja, Senhor, tem ao longo do tempo olhado para estes teus filhos com o devido respeito, com o devido amor, com a devida dedicação, apreciando a dedicação deles próprios em prol da sua igreja, em prol do teu serviço. Neste momento, Senhor, em que estamos a receber, no seio do ancianato da tua igreja, mais um homem, ainda jovem, o Gerson. Aqui está ele presente, porque ouviu o teu chamado e aceitou o teu chamado para este ministério. E certamente ele sabe que esta é uma grande responsabilidade para a sua vida, mas que também é um tremendo privilégio. Por isso, Senhor, que o recebas. E neste momento, querido Pai, em que imponho a minha mão sobre a sua cabeça, de acordo com a ordem que me deste, como ministro do Evangelho, Senhor, eu desejo ordenar com o selamento do teu Espírito a este irmão Gerson para o ministério do ancianato. E ao fazê-lo isto, Pai, eu o faço em nome de Jesus. Amém. Obrigado, queridos irmãos. Irmão Ferreira, não sei se quer dizer alguma coisa ao Gerson, algum dos outros irmãos, anciãos de igreja.
Convido-vos a acompanharem-me na leitura da palavra do Senhor. Vamos abrir a Bíblia no livro de Gênesis. Ok. Iremos fazer a leitura da palavra do Senhor. A seguir teremos uma participação especial. Capítulo 22 de Gênesis, a partir do versículo 1 até o versículo 9. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e disse: Abraão. Este respondeu: Eis-me aqui. E acrescentou Deus: Toma o teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali, em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos servos, e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar ao longe. Então disse a seus servos: Esperai aqui com o jumento, porque eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai, respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu-lhe Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. E chegaram ao lugar em que Deus lhe havia designado. E ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. Jesus quer entrar hoje em teu coração, porque não abres então. Não deixes que nada lhe ocupe o lugar. Oh, que resposta
toda a treva se vai, Ele morar em ti vai. Vezes sem conta esperado Ele tem, e agora eis que espera também. A ver se lhe queres a porta franquear. Oh, quanto almeja ele entrar. A ver se lhe queres a porta franquear. Oh, quanto almeja ele entrar. Oh, quanto almeja ele entrar. Deus quer falar hoje ao teu coração. Oh, quanto almeja Ele entrar. Que a porta do nosso coração, da nossa vida, esteja aberta no momento em que abrimos também a palavra do Senhor. Que esta mensagem que vos é trazida por um homem pecador possa ainda assim este homem ser o instrumento que Deus deseja usar esta manhã para que o seu Espírito toque profundamente a nossa vida. Lembram-se ainda do texto que lemos? A história é tão conhecida. É uma das narrativas mais belas e mais profundas, com o significado mais profundo que nós encontramos no Antigo Testamento. Porque esta história transporta-nos, ajuda-nos a viajar dos tempos antigos de Abraão até o tempo de Jesus, do Moriá até o Calvário. Um percurso tremendo, mas é história também para os nossos dias, em que o Senhor nos convida a olhar para a cruz do Calvário, em que o Senhor nos convida a tomar decisões sérias e profundas e necessárias na nossa vida. O texto fala-nos da grande provação do patriarca Abraão, que, segundo a Bíblia, foi o pai da fé. Aqui é narrada a maior provação pela qual homem algum já passou, nem mesmo Jó. Ninguém passou por uma provação tão difícil, estamos a falar em termos humanos, não estamos a falar de Jesus. Então eu direi, ninguém passou
por uma provação tão difícil na sua vida como Abraão passou, Deus faz uma aliança com Abraão. Deus promete a Abraão: serás pai de uma grande nação. Olha para o céu, conta as estrelas se puderes. Olha para a praia, para o mar, conta a areia do mar. Assim será a tua descendência. Assim será esta grande nação que eu quero fazer por intermédio de ti. Mas havia aqui um problema. É que quando Deus faz esta promessa e esta aliança com Abraão, Abraão tinha 99 anos de idade. E a sua esposa já tinha 90 anos de idade. Deus visita Abraão e Sara na impossibilidade. Mas temos ali a demonstração da onipotência de Deus. Quem poderia acreditar? Nem Abraão podia acreditar, nem Sara podiam acreditar. Quando este anúncio é feito a Abraão, Sara está por trás da porta da tenda escutando. E diz que ela se ria para si mesma, porque dizia: a uma mulher com 90 anos ainda poderá conceber e dar à luz uma criança? Isto é impossível, sendo o meu senhor, o meu esposo, já um homem com quase 100 anos de idade. Não é possível, isto é um absurdo. É verdade, irmãos. Os absurdos de Deus mas quando parecia que tudo era impossível, o Senhor cumpre a sua promessa. E desde aquele dia em que foi feita esta aliança, passou um ano e nasceu um menino. E aqui há um pormenor interessante. Quem vai pôr o nome àquela criança não é o pai, nem é a mãe, é o próprio Deus. Chamarás a esse menino Isaac. Isaac. Isaac significa riso ou sorriso. E poderíamos ver isto de duas formas. Deus, ao dar aquele nome àquela criança, podia estar a dizer a Abraão e a Sara: olhem, vocês um dia não se riram de mim quando eu fiz esta promessa, pois para nada para mim é impossível. Então eis aí o vosso riso. Por outro lado, esta criança também veio trazer a alegria, o gozo, a felicidade, o sorriso daqueles pais. Porque esta criança não seria esperada. Quando ela nasceu, o seu pai, Abraão, tinha 100 anos de idade. Parecia impossível. Quando parecia impossível o cumprimento da promessa, o Senhor visita Abraão com mão poderosa, com mão forte. No campo do impossível, o Senhor dá a Abraão um sorriso. No campo do impossível, Deus faz Abraão sorrir.
Hoje é assim. Quantas vezes aquilo que temos pela frente parece o impossível. É uma doença. Não tem cura. Tu vais morrer. Então tu clamas ao Senhor. E o Senhor ouve o teu choro, o Senhor ouve a tua petição. E aquilo que parecia impossível se torna possível. Porque Deus quer. E quando Deus quer, nada há a fazer. Deus sabe fazer-nos sorrir no impossível. Fazer-nos sorrir quando tudo parece choro e lamentação. Quando Abraão dizia, não há possibilidade, Senhor, cessou o costume de Sara, minha mulher, tua serva, eu já sou velho, tenho quase 100 anos, Deus responde com um sorriso. Isaque, todo ser nasce pequenininho, irmão, um bebezinho. Sabem porquê? Porque todo sorriso nasce pequeno. Todo sorriso nasce pequeno. E Deus fez o sorriso de Abraão crescer. E Isaque cresceu. E tornou-se num jovem. Num adolescente. Enquanto Isaque crescia, crescia também o sorriso de Abraão, que olhava para o seu filho, que iria ser o pai de uma grande nação, de uma grande multidão. Nós chamamos a isto de fé, mas a fé o que é? A fé é invisível. A fé não é palpável, mas os reflexos são palpáveis, são visíveis. Olha o que diz a Bíblia em Hebreus 11, versículo 1. O que diz? Que a fé é o quê? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Isso é fé. Deus fala, Deus promete, Deus é real, Deus fala do impossível, o homem crê e Deus cumpre. Esta é a resposta de Deus à fé. Ali estava o tesouro e a alegria de Sara e de Abraão. A maior riqueza que nós podemos ter, irmãos, sabem qual é? São as promessas de Deus. Porque elas se cumprem sempre. Esta é a maior riqueza que podemos ter. Eu peço à igreja e peço desculpa. Inclinem as vossas frontes. Vamos orar ao Senhor. Querido Pai, entregamos nas tuas mãos este nosso irmão que acabou de sair. Tu sabes qual é a razão. Eu peço-te, querido Pai, que lhe dês a bênção que ele necessita agora. Que tu visites com mão forte e poderosa, como visitaste
naquele dia o teu servo Abraão. Sabes o que neste momento ele necessita. Por isso, Pai, peço que o abençoes e que o ajudes muito. Em nome de Jesus. Amém. Peço desculpa aos irmãos, mas eu reparei que o nosso irmão estava a se sentir muito mal. Um dia, Deus chamou Abraão e perguntou-lhe: Abraão, como é que vai o teu sorriso? E o sorriso de Abraão estava a crescer. E então Deus disse a Abraão: olha, Abraão, eu quero que tu me ofereças o teu sorriso, o teu único filho, em sacrifício, em holocausto. Olhem só o pedido de Deus. Eu quero que tu me ofereças o teu único filho. Único filho. Aquele que é a razão da tua vida. Aquele que é a razão da tua felicidade. Aquele que é a tua alegria. Sabem, irmãos, Deus sabe dar. Mas Deus também sabe pedir. Deus nunca nos vai pedir alguma coisa sem valor ou sem importância. Tudo aquilo que Deus nos pede é porque tem importância para nós, é porque tem valor para nós. Queres saber o que é que Deus te pede? Então Deus pede uma coisa simples. Os irmãos estão, desculpem a expressão, fartos de ouvir isto que eu vou dizer. Deus está a pedir o meu coração, está a pedir o vosso coração. E porquê? Porque lá em Provérbios, no capítulo 4 e no versículo 23, na última parte desse versículo, diz que do coração procedem as saídas da vida. Do coração procedem as saídas da vida. E Deus sabe disso. Por isso Deus está a pedir o teu coração. Pedir o coração não é alguma coisa romântica que ouvimos de uma forma tão repetida. Mas tem um sentido muito profundo quando Deus pede alguma coisa. Quando Deus te pede o teu coração. Ali estão as saídas da vida. Deus nunca te vai pedir uma coisa que não implique um desafio e por vezes até algum sacrifício, que não envolva desprendimento. Deus nunca te irá pedir algo que não te custe nada. Deus nunca te irá pedir algo que não tenha valor para ti. Deus só quer aquilo que seja valioso. E eu pergunto hoje, o que é que precisas de entregar ao Senhor hoje? Ou o que é que Deus te está a pedir? Há algo que Deus te tenha pedido e tu ainda não tenhas entregue na totalidade? Abre a mão de tudo isso. Abre a mão de tudo aquilo que te impede. Tudo aquilo que possa ser uma barreira entre ti e o teu Deus. Eu não sei o que é. Não posso saber, mas Deus sabe. E tu também sabes. Entrega a Deus. A entrega a Deus não deve ser pela metade. Mas a Bíblia fala-nos de totalidade. E quando Deus fala da nossa entrega a Ele, Ele fala de totalidade. Quando perguntaram a Jesus qual era o
grande mandamento? Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, mas com todas as tuas forças. E Jesus acrescenta, depois de pronunciar este mandamento, este é o primeiro mandamento. O primeiro é o fundamento. O primeiro é a base, é o alicerce. E aquilo que nós precisamos de entregar ao Senhor são os alicerces da nossa vida, são os fundamentos da nossa vida, não é a nossa superficialidade. Deus não aceita isso. A proposta de Deus para Abraão podia parecer loucura ou absurdo. Mas Deus escolheu as coisas loucas para confundir os sábios. E é assim, muitas vezes, que Deus age também conosco. Isso está lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27. Perante aquele pedido de Deus, Abraão treme. Mas ele não questiona. Ele pensa: Deus deu-me este filho. Quando parecia impossível, o Senhor me deu. Ele pertence ao Senhor. O Senhor é soberano em minha vida. Então eu farei aquilo que o Senhor ordenou. Sem hesitar, eu farei aquilo que o Senhor ordenou. Abraão, isso é loucura. Estamos a falar do teu filho, do teu único filho. Não estamos a falar de coisas. Mas para Abraão bastaria pensar que Deus tinha pedido. E se Deus pediu, ponto final. Oh, que fé! A fé deste homem. Que fidelidade. A integridade deste homem. Então eu farei como o Senhor ordena, diz Abraão. Deus quer o meu único sorriso. Então eu darei ao Senhor o meu único sorriso. A fé e a obediência andam sempre juntas, não as podemos separar. Ontem à noite, quando eu lia este sermão para a Sandra, minha esposa, ela deu-me um papelinho. Está escrito assim: a fé expressa a resposta humana ao Deus que se revela com o seu amor e com a sua sabedoria, o seu poder, as suas exigências, e inclui a aceitação intelectual, a confiança e a obediência. Fé e obediência são inseparáveis. Por isso, Abraão obedeceu prontamente. Irmão e irmã, eu volto a insistir na pergunta: o que falta entregares ao Senhor hoje? Quem sabe, agora estarás a pensar em algo que Deus te pediu e que tu não consegues fazer. Algo que precisa de ser abandonado e que tu ainda não conseguiste abandonar. Sabem, pela madrugada, Abraão foi lá acordar Isaac. Isaac acorda. Por quê, pai? Porque vamos para um lugar que o Senhor me mostrou e ali vamos adorar. Reparem
que Isaac, durante toda aquela caminhada até Moriá, nunca soube a razão daquela viagem. Nunca. Só no último momento é que Isaac vai conhecer a razão daquela viagem de 3 dias até Moriá. Partem na direção, no lugar em que Deus havia mostrado, para o lugar que Deus havia mostrado a Abraão. E Abraão leva consigo 2 servos, repararam no texto, e leva também um jumento, e leva a lenha. A lenha provavelmente vai em cima do jumento. E diz que Abraão levava o cutelo na sua mão e o fogo na outra mão. Interessante. Avistam de longe Moriá. Ao 3º dia, erguendo os olhos, viu Abraão o monte ao longe. Abraão caminha para o limite da sua fé. Ele vai experimentar o inconcebível. Ele vai experimentar o absurdo. Pense em Daniel. Pense em José. Pense em Josué. Pense em Paulo. Pense em Pedro. Pense em João Batista. Até onde esses homens chegaram? Onde estava o limite para eles? Apocalipse, capítulo 2, versículo 10, na última parte, dá-nos a resposta, dizendo: sê fiel até à morte e dar-te-ei o quê? A coroa da vida. Este é o limite. Este é o limite. Para estes homens, esse foi o limite. Muitos deles tiveram que pagar com a sua vida, porque foram até ao limite da sua fé. E fé e obediência estão juntos. Não se podem separar. Todos nós temos um Moriá na vida, irmãos. O Moriá é o limite da nossa vida. É o lugar que nos leva à intimidade com Deus perante os grandes desafios para a nossa vida. Olhem só. Abraão tem 3 atitudes quando já está próximo de Moriá, do monte. Sabem qual foi a primeira atitude? Ele diz aos servos: vocês não vão subir, vocês vão ficar aqui. E por quê? Se os servos subissem, provavelmente eles iriam tentar impedir Abraão de fazer aquilo que Deus lhe tinha ordenado. Provavelmente fariam isso. Mas há mais. É que na Bíblia, os servos, por mais fiéis que fossem ao seu Senhor, por mais honestos, por mais íntegros, por mais irrepreensíveis que fossem, não participavam na intimidade do seu Senhor. Eles não comiam com o seu Senhor à mesa. E é interessante, sabem qual era o momento mais íntimo que o servo tinha com o seu Senhor? Era quando, antes da refeição, lhe lavava os pés. Por isso, o Senhor diz: vocês são servos. E esta é uma questão de intimidade entre mim e Deus. E vocês não vão participar dela. Ficam aqui. Enquanto eu e o rapaz subiremos. Tu podes estar aos pés do teu Senhor juntamente com a tua esposa ou com o teu esposo. Podes estar aos pés do Senhor com os teus filhos, com os teus amigos. Mas Deus convida-te a estares a sós com Ele cada dia, na mais profunda intimidade espiritual. Só tu e Deus, ninguém mais pode compartilhar desse momento.
deixa os servos e sobe sozinho um monte com a proposta que Deus te fez para ti. Qual foi a proposta que Deus te fez, querido irmão? Tu dirás nenhuma, ou não sei, não me lembro, ou quem sabe, provavelmente te lembras e dirás qual foi. Mas há uma proposta que Deus fez a todos hoje aqui, e que Deus faz a todos hoje aqui. É a proposta que encontramos no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, 24, ou no Evangelho de Marcos, no capítulo 8 e versículo 34, ou ainda no Evangelho de Lucas, no capítulo 9 e no versículo 23, em que Jesus diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Esta é a proposta de Deus para ti e para mim. Nega-te a ti mesmo. Toma a tua cruz e segue-me. Ao deixar os servos lá embaixo no Monte Moriá, Abraão estava a abandonar aquilo que estorvaria a sua intimidade com Deus. Eu aqui abro um parênteses. Hoje não temos aqui muitos jovens, mas serve também para todos nós. Cuidado. Cuidado com os amigos que escolhemos. É verdade que poderão ser uma bênção, mas cuidado, porque também poderão atrapalhar a tua intimidade com Deus. As nossas escolhas são muito importantes e as melhores escolhas que nós podemos fazer para a nossa vida são aquelas que as fazemos na nossa intimidade com o Senhor. Repare na segunda atitude de Abraão. Ele diz: o jumento também fica. O jumento não vai subir. Mas o jumento podia facilitar um pouco as coisas. Subir o monte com lenha às costas não é fácil. Pois é, mas o jumento é um animal que empanca muitas vezes, não é? E agora imaginem Abraão puxando o jumento, tentando fazê-lo subir aquele monte. Não. O jumento é um animal de força. O jumento é um animal de carga. O jumento não vai subir porque ele é um animal de carga, ele é um animal de força. Também não tem parte na intimidade de Abraão com Deus. Olha, irmão, no reino espiritual, o teu 1,80 m ou o teu 1,90 m não vale de nada. O teu tamanho não vale de nada. No reino espiritual, o teu braço forte não vale de nada. A tua força física não vale de nada. A tua influência de nada vale. O poder do teu dinheiro no reino espiritual não significa nada. Por quê? Porque no reino espiritual não se sobe na direção de Deus nem pela força, nem pela violência, mas pelo poder do Espírito Santo. No reino espiritual não se sobe, não se cresce, nem pela força, nem pela violência, mas pelo poder do Espírito Santo. O que agrada a Deus não é o grau da tua influência, não é o teu poder financeiro. O que agrada a Deus é a tua fidelidade para com Ele. É isso que agrada ao Senhor. Ser fiel até à morte e dar-te-ei a coroa da vida.
É isso que o Senhor pede. Abraão despiu-se de si mesmo. Abraão despojou-se de todos os embaraços, de todos os preconceitos, abandonou tudo, reduziu-se à sua condição de pecador e ele foi ao encontro de Deus subindo aquele monte. Quantas vezes, irmãos, nós nos queixamos da nossa mornidão espiritual, da nossa indiferença para com as coisas de Deus, e tudo porque não deixamos Deus trabalhar em nossa vida. Mas quando permitimos que Ele mude tudo, então o Senhor o faz. E Ele transforma, Ele modifica, porque Deus é o Senhor e Deus pode todas as coisas. E a terceira e última atitude de Abraão, sabem qual foi? Ele chama Isaac e diz: Isaac, meu filho, vem cá. Eis-me aqui, meu pai. Isaac, ajeita-te aí, porque eu vou tirar a lenha de cima do jumento e vou colocá-la nos teus ombros. E quem vai carregar esta lenha para o holocausto da adoração que vamos fazer, vais ser tu, meu filho. E Isaac prontamente obedeceu. A lenha foi colocada sobre os seus ombros e aquele menino, aquele adolescente, ele começa a subir um monte com a lenha sobre os seus ombros. Ele também se nega a si mesmo e aceita a sua condição de servo. Ele aceita fazer o trabalho do jumento. Eu não sou nada. Sim, meu pai, eu farei como tu me pedes. Que lição extraordinária. Ele toma o instrumento do seu sacrifício sem saber que aquele é o instrumento do seu sacrifício. Ah, irmão querido, povo do Senhor, menina dos olhos de Deus, hoje, aqui, neste momento, agora, é a oportunidade que Deus nos dá para entregarmos tudo, para nos negarmos a nós mesmos, para tomarmos a nossa cruz, para verdadeiramente seguirmos Jesus. Queres ir após Cristo? Então aceita a carga, nega-te a ti mesmo. Imaginemos agora lá em cima Abraão e Isaac. E é aí pela primeira vez que Isaac vai falar. Isaac permaneceu sempre calado, sempre obediente. E agora Isaac achou estranho porque havia a lenha. O seu pai tinha na sua mão o cutelo, tinha o fogo na outra mão, mas não havia o cordeiro. Isaac agora pergunta para o seu pai: pai, onde está o cordeiro? E como é que Deus responde? Jeová Jiré, Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá. Quantos não entendem o que é que isso significa? Este lugar onde nós estamos hoje é a igreja, não é? É o lugar do oferecimento. Mas oferecer o quê? E nós dizemos, vimos oferecer culto ao Senhor, prestar e oferecer a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa gratidão. Mas, irmão, quando vimos à igreja,
A oferta somos nós. Somos nós próprios. Como estamos? Não importa. Tu és a oferta que Deus quer, que Deus precisa. São Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, puro, agradável a Deus. É isso que Paulo diz, e é isso que Deus pretende. Apresenta-te diante do Senhor como esse sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Podemos trazer o nosso dinheiro e os nossos dízimos, isso é muito importante, faz parte do plano de Deus. É o gesto da nossa gratidão, da nossa fidelidade, mas a maior oferta que podemos trazer ao Senhor somos nós próprios. Eu preciso oferecer-me inteiramente ao Senhor. Eu preciso de dizer ao Senhor: Senhor, eu estou aqui para ser inteiramente teu. Dispõe, Senhor. Ainda que isto me custe, e se calhar poderá até custar-me a vida, não sei. Mas este é o caminho. É o plano de Deus para a nossa vida. Onde está o cordeiro? Reparem que a pergunta de Isaac é uma pergunta lógica, é uma pergunta correta, porque ele não via o cordeiro. E a resposta de Abraão não parece nada lógica. Não está no visível, não está no palpável. Deus proverá o cordeiro para si. A fé não está no visível, irmãos. A fé não está no palpável. Já dissemos, a fé é o firme fundamento das coisas que se não veem, não é? Abraão chega a uma dimensão onde ninguém chegou. Nem Moisés, nem mesmo Elias. Abraão eleva-se e vê a cena que iria mudar a história da humanidade. Porque olhem lá no Evangelho de João, no capítulo 8, dos versículos 56 a 58, Jesus diz o seguinte: Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia. Ele viu e alegrou-se. E alguém então naquele momento interpelou Jesus e disse: como é possível isso? Tu ainda não tens 50 anos de idade. Como disses, Abraão, que te viu? Como dizes isso? E então Jesus respondeu desta maneira: antes que Abraão existisse, eu sou. Eu sou. E o que é Jesus? Ele é o Deus, Ele é o Senhor. Mas Ele é também o quê? Ele é também o Cordeiro que foi morto ainda antes da fundação do mundo. Este eu sou que Abraão descobriu em sua vida. Por isso, no momento mais difícil, ele diz: Deus proverá. Há uma provisão, querido irmão de Deus, para ti. Sentes-te perdido, espiritualmente enfraquecido? Já pensaste até se calhar em desistir? O monte é íngreme? O teu Moriá como é que é, irmão? Há uma provisão que Deus estabeleceu antes da fundação do mundo para ti. É o Cordeiro. O Cordeiro que foi morto lá no Calvário. Não sei como é que tu estás, não sei qual é a tua condição. Eu também não posso saber, não preciso saber, não quero saber. Mas eu sei uma coisa. E o que eu sei é que Deus tem uma alternativa para ti. Porque Deus sabe exatamente qual é o teu estado. O que tanto me impressiona nesta narrativa é que Abraão treme. Mas Isaac está em paz.
Se eu tenho que entregar a minha vida, meu Pai, em sacrifício, se é Deus que o pede, então que se faça a vontade do Senhor, Pai. Irmão White descreve isto de uma forma impressionante. Ela diz que Abraão chorava, seu coração tremia. Isaac animava o seu pai. Isaac confortava o seu pai. Isaac estava em paz. Pelo rosto de Abraão corriam lágrimas, mas Isaac, o sorriso, estende as mãos e voluntariamente deixa-se amarrar. Ele deita-se no altar. Ele espera em paz. Abraão levanta o cutelo. As suas mãos tremem. O único sorriso ele vai sacrificar. O milagre do impossível ele vai sacrificar. Mas Deus brada dos céus: Abraão, Abraão, Abraão. E quando Deus brada, irmãos, a terra treme. A terra treme. Agora eu sei que temes a Deus, diz o Senhor, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Ah, querido irmão, onde está o cordeiro? Lá no monte. Lá no Monte do Calvário. É para lá que eu te convido a olhar esta manhã. Olha para o Cordeiro. É o único lugar para onde precisas de olhar. O Cordeiro ali, naquele monte, foi sacrificado. Abraão e Isaac ajoelham-se e exaltam o seu Deus. A fé que exercemos no Cordeiro que foi morto em nosso lugar na cruz do Calvário é o maior gesto de glorificação a Deus. Abraão agora pega pela mão o seu sorriso e ambos vão descendo o monte. Ah, querido irmão, quem sobe o Moriá chorando, certamente descerá o Moriá sorrindo. Dizia hoje na lição da escola sabatina, o texto de Jeremias 31:13. Tornarei o seu pranto em gozo, e os consolarei e lhes darei alegria, em lugar de tristeza. Ah, irmãos, eu convido-vos a olharem para o Calvário. Olhemos para Jesus, o Cordeiro que foi morto e que vive e que virá para te buscar e que reina para sempre. Foi por ti, foi por mim que Ele morreu. Louvado seja Deus por isso. E eu termino, irmãos, com o texto do livro de Salmos. Se quiserem acompanhar nas Bíblias. Texto de Salmos. Este Salmo 126 é realmente um texto belo. Olhem só, querida igreja, o que o Senhor hoje te diz, a ti em particular, querido irmão. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Quando é que foi que o Senhor restaurou a sorte de Sião? Nós podemos dizer, foi lá na cruz do Calvário. Então,
a nossa boca se encheu de quê? Se encheu de sorriso. E a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. O mundo está expectante, olha para a igreja e diz: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. E agora reparem, no versículo 3, com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Que Deus te abençoe, que Deus te anime, irmão. Cada um de nós possa subir o seu Moriá, mas possamos ter os olhos postos no Calvário. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Amém. Para terminarmos o culto desta manhã, vamos cantar o hino número 402, Fala a minha alma ao Cristo. Senhor.
Oremos ao Senhor. Querido Pai, nós acreditamos que esta manhã, de muitas formas aqui neste lugar, falaste ao nosso coração, à nossa vida, e nos convidaste a uma vez mais a olharmos lá para o monte onde Jesus deu a sua vida por nós. Nos inclinamos perante essa grandeza, a grandeza do teu amor. E te pedimos, Senhor, que o teu Santo Espírito não deixe de instar com a tua igreja, com cada um de nós, a fim de que aceitemos o desafio. Nega-te a ti mesmo, toma a tua cruz e segue-me. Que, ó Pai, que esse seja o nosso propósito e que o resultado desta aliança e desse compromisso contigo se possa ver não apenas nas bênçãos que recebemos, mas também no efeito que tudo isso poderá produzir no nosso crescimento espiritual e na vida de tantos outros que estão à espera do teu chamado. Então usa-nos, Senhor, como teus instrumentos. Agora que vamos retirar-nos deste lugar, pedimos-te a bênção para todos aqueles que não puderam estar conosco. A bênção para aqueles que nos seguiram através da internet. A bênção para a tua igreja aqui presente. Possamos sair em paz, na certeza de que os teus anjos nos acompanham e suplicando-te, Senhor, o perdão dos nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém.